Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPEC Brasil. Hoje a doutora Carelis Gonzalez vai falar sobre a bomba de baclofeno. Esse tema foi retratado lá no nosso primeiro webinário brasileiro de paraparesias espásticas correlatas, no início de dezembro de 2020. Então deixe um comentário aí em nossos vídeos, curta, compartilhe, nós vamos adorar receber esse retorno de vocês. Vamos ao vídeo. Meu nome é Carelis Gonzalez Salazar, eu sou mulher de cabelo e olhos castanho escuro, morena, visto uma camisa azul, sou de nacionalidade venezuelana, sou médica especialista em fisiatria, formada em Venezuela. Com mestrado em ciências pela Unicamp e doutoranda em ciências no programa de fisiopatologia médica na área de concentração de neurociências pela Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. Eu me sinto honrada pelo convite da Associação de Paraparesia Espástica do Brasil para falar um pouco do tratamento alternativo da espasticidade com a bomba intratecal de baclofeno. Vamos começar um pouco falando o que é o baclofeno. O baclofeno é uma medicação que funciona como tratamento neuromodulador, ou seja, ele é reversível, cujo objetivo é relaxar a musculatura esquelética. O que ele faz? Ele inibe a atividade excitatória dos reflexos espinhais. Qual seria o objetivo a atingir dessa medicação? Primeiro, a redução da espasticidade. Lembrando que a espasticidade é o aumento do tono muscular que depende da velocidade. O que faz isso? Depois, tem um subsequente controle da marcha e melhora das funções que dependem da mobilidade e que estão sendo dificultadas por causa da espasticidade. Mas, antes de falar de implantar alguma bomba intratecal de baclofeno, deve ser realizado um teste de infusão de baclofeno, o qual é feito no ambiente hospitalar. Em que consiste esse teste? O teste consiste na infusão raquídea ou intratecal do baclofeno. Isso vai ser realizado por um médico neurocirurgião. Mas é preciso estimar o efeito da medicação. E para isso se realiza uma avaliação clínica com escalas padronizadas, pré e um par de horas após a administração do baclofeno. E quando as diferenças na pontuação são significativas ou tem melhora significativa da espasticidade, se determina se vale a pena ou não realizar o procedimento para inserir a bomba de baclofeno. O que é uma bomba intratecal de baclofeno? Esse é um dispositivo eletrônico programável de liberação automática que fornece a medicação diretamente no espaço chamado subaracnoide, na medula espinhal. O paciente não precisa interagir com a bomba, motivo pelo qual é preciso pequenas doses para realizar a função, tendo como vantagem a mínima concentração da medicação no sangue, coisa que não acontece no caso da medicação oral, onde às vezes tem que atingir uma dosagem maior para chegar na região da medula espinhal mesmo. Inicialmente, esse procedimento foi realizado em 1984 por dois médicos chamados Penn e Cohen, e eles usaram esse tipo de procedimentos em espasticidade refratária ao tratamento e que eles foram de origem medular, ou seja, quando tem lesões na medula espinhal ou no cérebro. Para explicar mais um pouco como é que é a implantação e as partes do dispositivo, ou seja, da bomba intratecal de baclofeno, essa é uma bomba que se introduz embaixo da pele do abdômen, por um procedimento cirúrgico. Ele é realizado por um neurocirurgião. A medicação passa da bomba
A medicação passa da bomba até o espaço intratecal através de um catéter. Esse catéter é um tubo flexível de silicone. O funcionamento é através de uma bateria interna, que ela tem uma longa duração, em média de uns 5 a 7 anos aproximadamente. E se programa através de um controle remoto externo, a dose de baclofeno, o modo e a velocidade de administração. Mas como é uma bomba, e essa bomba é um reservório, quando a medicação acaba, tem que ser recarregada. E para isso, é necessário realizar um procedimento chamado refil de bomba de baclofeno. O que se faz? A gente tem que aceder ao diafragma do dispositivo, que é aquela região que fica bem no meio do dispositivo de armazenamento. E você pode aceder com uma seringa para abastecer a bomba. E aí, o que vai ser realizado, esse procedimento tem que ser realizado num ambiente hospitalar, pelo médico especialista. A indicação da bomba de baclofeno está indicada bem na espasticidade e é reservada em pacientes com espasticidade grave de origem do sistema nervoso central, como já falei, lesões da medula espinhal ou cerebral, aquelas que não respondem a um tratamento de baclofeno por via oral ou que apresentam efeitos colaterais intoleráveis, apesar das doses eficazes de baclofeno por via oral. A gente tem que ter claro que, como toda medicação, se passar as doses, pode ter alguns sintomas. A sobredose é rara, já que, como bem falei, isso pode ser programado. Então, a sobredose, a gente tem que ficar de olho em falar para o paciente em que consiste e quais seriam os sintomas e as possíveis causas. Os sintomas mais frequentes podem ser depressão, sonolência, letargia, alucinações, agitação, náusea, vômitos. E as mais graves podem ser bradicardia, hipotensão, que vem a ser mais frequente que a hipertensão, convulsões e coma. A causa geralmente vem dada por causas, por funcionamento no aparelho propriamente do dispositivo, ou seja, uma programação errada ou aplicação da medicação em concentrações erradas também. As possíveis complicações podem ser, como todo procedimento que envolve uma cirurgia, as complicações poderiam ser cirúrgicas, infecção do local, mau funcionamento do catéter, parada da bomba, pode ter também uma sobredose do baclofeno e sintomas de abstinência. As vantagens e desvantagens da aplicação de uma bomba intratecal de baclofeno seria, primeiro, que a infusão programável e a dosagem precisa do fármaco. Isso permite programar para regular o horário de maior dosagem de infusão, conforme o momento de maior espasticidade experimentada e falada pelo paciente. A gente pode melhorar os efeitos da medicação para algum lapso de tempo determinado, por exemplo, como na realização de atividades físicas. Então, se já sabe o paciente em que momentos vai fazer atividades físicas e precisa de maior mobilidade, pode ser programada com essa bomba o horário onde deve ser atingida maiores doses da medicação. Os cuidados. A avaliação e revisão periódica num centro de saúde, a vigilância terapêutica pelos prováveis efeitos secundários e o plano de atenção ao paciente, que garanta a comunicação entre o paciente e a atenção especializada. Entre as considerações mais importantes, essa comunicação que eu acabo de falar. Por quê? Porque o paciente com o uso de bomba intratecal de baclofeno é um paciente que deve manter o contato com o médico, já que precisa ser avaliado para ajustar dose de manutenção e refil da bomba.
Por tais condições, o paciente fica dependente do médico e de um centro de saúde. E assistência de algum programa de reabilitação. O ideal é que todo tratamento para espasticidade sempre seja acompanhado de reabilitação, ou seja, fisioterapia, terapia ocupacional. Alguns estudos, publicações, suas experiências têm sido conhecidas com o uso de bomba de baclofeno intratecal em pacientes com espasticidades em algumas doenças neurodegenerativas. Por exemplo, tem algumas pacientes que foram avaliadas com esclerose lateral primária, síndrome de Sjögren-Larsson, síndrome de pessoa rígida e paraparesia espástica hereditária. Uma das coisas importantes é que nesses estudos foram descritos casos individuais de pacientes com o uso da terapia com bomba de baclofeno intratecal. Ou seja, esses estudos publicados se limitam à descrição de casos individuais e não como estudo de um grupo de pessoas com uma mesma doença. Em geral, uma das as coisas que foram descritas neles, no caso da esclerose lateral primária, foi que houve melhora da espasticidade severa ao longo do tempo. No síndrome de Sjögren-Larsson, que foi avaliado em 2 pacientes, houve melhoria da espasticidade e um deles só teve que ser reavaliado novamente e reposicionado o dispositivo por causa de irritação na pele. No síndrome da pessoa rígida, em geral, o baclofeno permitiu reduzir a dosagem dos medicamentos sintomáticos e de efeitos colaterais relacionados e melhorando alguns aspectos da qualidade de vida dos pacientes, já que fornecia alívio da espasticidade. E no caso da paraparesia espástica hereditária, aí observou-se que houve melhora da espasticidade de 2 a 3 anos pós a implantação da bomba, seguido de uma fase estável das funções dependentes da mobilidade por uns 4 a 5 anos. E ao longo do tempo, a manutenção ou perda progressiva da mobilidade, a qual dependia do curso individual da doença em cada paciente. Então, eu por aqui termino minha fala acerca de o tratamento ou terapia com a bomba intratecal de baclofeno, sempre agradecendo a Associação de Paraparesia Espástica Hereditária do Brasil pelo convite, honrada pelo convite, e sabendo que na Universidade Estadual de Campinas, no ambulatório de neurogenética, avaliamos pacientes com paraparesia espástica hereditária. Muitos de vocês são pacientes daqui e sempre convidando vocês a que acompanhem a gente, já que a gente tem muito interesse de aprender e acompanhar vocês, e sempre grata com cada um dos pacientes por permitir levar pesquisas com vocês. Agora, eu recebi uma pergunta da associação. Uma mulher que toma baclofeno em comprimido e planeja engravidar, a bomba de baclofeno seria uma alternativa para não passar o medicamento para o bebê? Então, é sabido, por causa da agência FDA, que o baclofeno é de tipo categoria C de gravidez, ou seja, devido à falta de dados controlados em humanos. O baclofeno só deve ser administrado durante a gravidez quando os benefícios superam os riscos. Ou seja, se realmente vai ter uma mudança muito grande entre o uso ou não uso de baclofeno, aí poderia ser incluído no tratamento. Se não, na verdade, até que vale a pena esperar o tempo
e depois continuar com o tratamento. Mas, como já falei, dependendo mesmo, vai ser administrados quando os benefícios superarem os riscos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, espero ter esclarecido vocês. Caso existisse alguma dúvida ou algum intercâmbio de ideias, aí tem meu e-mail, e muito obrigada mais uma vez. Boa noite.